Onde é que estão os meus carnavalescos, as minhas carnavalescas, queridos e queridas? Gente, tá naquela ressaquinha? Você tá naquela ressaquinha, tomando aquele café Melita para renovar-se, para preparar-se para mais um dia, ou então o domingo ainda não terminou? Se não terminou, o que que você está fazendo aqui? Vai procurar companhia melhor. Ou pelo menos, eu gosto de pensar que você está me fazendo companhia, né? Porque eu tô exilado do carnaval pelo 10º ano consecutivo, cara. 10 anos sem pisar o meu chinelinho, por vezes remendado com aquele prego, né? Porque às vezes ele, infelizmente, é muito vulnerável para os pisões dos foliões, sem pisar o meu chinelinho remendado nos blocos do centro do Rio de Janeiro, sem me fantasiar do meme do momento, né? Sem pegar o meu metrô na minha Praça Sans Penha, na Tijuca, em direção à Praça 15. São 10 anos, cara. Mas é por bons motivos, né? É por bons motivos. Pelo menos é assim que eu tento me convencer. A minha sorte é que eu não estou desacompanhado nesse carnaval. Eu estou aqui num quarto de hotel, em Madrid, para o encontro anual do Squad da Melita. E veja só com quem eu tô aqui nesse carnaval. Lembrando para você com companhias especiais que o Fred Café é Toda segunda a partir das 11 horas da manhã. Com o patrocínio do Café Melito, o café oficial do Real Madrid. Cê é louco! moleque. É um rolê meio aleatório, né? E rolê, tá? Por favor. Não percamos. Ih, rapaz, tá esquisito o cabelo. Que a gente não perca a guerra já perdida, né? De rolê e rolê. Mas enfim, eu, Lucaneta, Caio Ribeiro, que não tá no vídeo, mas tá na viagem, o Matheus Gonzi, o Gandula. Entramos num café, parece começo de piada, mas pode ser o início de uma linda amizade. É o encontro da Melita todo ano, agora em Madrid, porque a Melita é a patrocinadora oficial do Real Madrid, patrocinadora oficial do Fred Café. Evidentemente, você pode utilizar o cupom FRED15 para 15% de descontos em todos os produtos melita.com.br. Eu estou aqui, né, tecendo com os meus contatos a possibilidade de a gente voltar para o nosso cupom CAFRED, tá bom? Isso vai acontecer, mas por enquanto é FRED15, para você não se confundir e não perder a oportunidade de adquirir produtos como essa bela embalagem do Café Melita que eu tô levando comigo para a Inglaterra, tá? Veja só, eu não vi no Santiago Bernabéu o que a turma da Melita viu, né, em loco da primeira fileira do estádio Santiago Bernabéu, os supapos do Real Madrid para cima da Real Sociedade, 4-1 para cima de uma Real Sociedade que vinha num momento muito bom, né? Pelo menos em termos de resultados, de recuperação numa campanha de La Liga que começou muito ruim, tanto é que a Real Sociedade não está nem tão alto na tabela assim, mesmo depois de até sábado vir de 11 jogos de invencibilidade, 7 vitórias, incluindo a vitória contra o Barcelona num jogo meio mentiroso, que o Barcelona deveria ter vencido pelas chances que criou, e criou muitas chances porque a Real Sociedade é um time que permite muitos acessos, que permite muitos espaços, soltinho que nem confete, e o Real Madrid se aproveitou diferentemente do Barcelona, mesmo sem Bellingham e Mbappé. Não jogaram, né? Ou talvez, justamente por estar sem a dupla. É engraçado que toda vez que o Real Madrid ganha sem o Mbappé, eu faço parte desse coro que traz esse discurso para cá, né? Eu não sei até que ponto isso é factível, isso é uma discussão que deveria realmente existir, porque o Real Madrid vai girar em torno do Mbappé. O Real Madrid gira em torno do Mbappé e também do Jude Bellingham. É papel do treinador fazer toda essa constelação funcionar, né? E o Real Madrid com um jogo contra a Real Sociedade não é o suficiente, penso eu, para a gente imaginar que sem esses dois é melhor. Sem o Bellingham, a gente vai ter mais evidências para entender, né? Como que esse meio campo funciona, se o retorno do Arnold ele faz tão bem assim para o time em jogos mais exigentes para as valências defensivas do lado direito do Real Madrid, se o Valverde voltando para o meio campo melhora realmente o time, se talvez o Arnold
pode ser testado no meio-campo, né? Um sonho que eu tenho há muito tempo, que a gente viu algumas vezes na seleção, um pouquinho no Liverpool, mas não sei se veremos no Real Madrid, só que sem o Bellingham talvez a gente possa ver, não sei se faz parte dos pensamentos do Arbeloa, não vai querer inventar muito, penso eu, mas o Carvajal, né, tá à disposição ali para voltar para a lateral. A dupla de ataque com Vinícius e Gonçalo foi muito bem nesse jogo, né? O Gonçalo Garcia, bonito gol, né, cara? Bonito gol do Gonçalo Garcia, assistência do Alexander-Arnold, um toquezinho de primeira deslocando o goleiro. É um garoto que mostra realmente qualidade e tem sido um bom substituto para o Mbappé. Nos raros momentos em que o Mbappé não joga, o Vinícius teve uma atuação muito, muito boa, né? Com 2 pênaltis convertidos que ele mesmo arranjou. Então essa ausência do Mbappé foi boa também para o Vinícius poder bater esses pênaltis e poder fazer as pazes ali, muito aplaudido pela torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Declarações muito carinhosas, celebrações muito efusivas. O segundo pênalti, uma canetinha maravilhosa do Vinícius Júnior no marcador. Ele força as 2 quedas, mas são 2 quedas que são pênalti, tá? Para mim, não tem muita polêmica. O querido lá, venezuelano, se não me engano, lateral da Real Sociedade, que caiu 2 vezes, né, nas miragens de dribles do Vinícius Júnior, que não vem bem nessa temporada, mas foi muito bem nesse jogo. E eu acho que ele sofreu, de fato, 2 pênaltis, mudou a batidinha. Batida à la Jorginho, referência admitida pelo próprio Vinícius, né, e celebrada pelo próprio Jorginho, conseguiu converter os 2 pênaltis em uma das melhores exibições da temporada do Vinícius e do Real Madrid. Em meio a uma temporada de atuações que só se justificam se desaguarem em títulos, né? Porque o Real Madrid, de fato, não vem encantando os torcedores, não vem sendo um time interessante de ser assistido por espectadores neutros como quem vos fala. Porém, veja só, eu fiquei muito chocado quando eu vi essa estatística que eu vou ler para você aqui, tá? Depois de 24 rodadas de La Liga, essa é a 3ª melhor pontuação do Real Madrid na história. Olha que loucura. Esse Real Madrid, vaiado pelos próprios torcedores, lencinhos brancos, né, ao longo das arquibancadas do Santiago Bernabéu, esse Real Madrid que demite treinador, esse Real Madrid que tem uma crise para chamar de sua a cada esquina, está com 60 pontos. Que só fica atrás, depois de 24 rodadas, dos 61 pontos de Ancelotti 23-24, terminou campeão com 95 pontos, e dos 64 de 2011 e 2012, naquela campanha centenária, né, de 100 pontos do Real Madrid com José Mourinho. Daqui a pouco a gente volta a falar de Mourinho. O Real Madrid precisa jogar melhor, o Real Madrid precisa trazer mais momentos e fagulhas de bom futebol, como contra a Real Sociedade. Parte disso vem em recuperar alguns jogadores, né? Eu gostaria de ver a possibilidade de ver o Alaba voltando a fazer dupla com o Rüdiger no centro de zaga, o Haaland mais uma vez muito atrapalhado, o pênalti que ele comete, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não foi assim que te ensinaram em Bournemouth, meu querido. O Militão só no mês que vem. Acho que vai ficar muito tarde para o Militão ser convocado. Não sei, mas evidentemente é a zaga titular. Militão e Rüdiger, mas eu gostaria de ver o Alaba por ali. O Bellingham só em abril. O Rodrigo acho que já volta no fim de semana contra o Osasuna. E o Mbappé está prontinho para, inclusive, ser titular contra o Benfica nesta terça-feira. Evidentemente, transmissões desses playoffs da primeira fase de mata-mata da Liga dos Campeões, das 16avos de final, transmitidos pela TNT e pela HBO Max. E o jogo mais interessante é o reencontro do Benfica e do Real Madrid, de José Mourinho, o Benfica, nesse reencontro tão próximo do milagre de Trubin, né? Então o Estádio da Luz vai receber esse que é o primeiro dos 2 jogos. É muito, muito improvável que o Benfica consiga uma classificação. Mas quem sabe não consegue uma vitória nessa arena muito traumática, né, de um trauma muito recente, melhor dizendo, para o Real Madrid. Então dá para dizer que no coração ficou lembranças de nós dois como ferida aberta, como tatuagem, para o Real Madrid nessa partida contra o Benfica no Estádio da Luz. E aí,
o Real Madrid momentaneamente é líder de La Liga, porque o Barcelona só entra em campo nesta noite, contra o Girona fora de casa, nesta noite de segunda-feira. Não deve ser uma partida problemática, o Girona apenas é o 15º colocado de La Liga. Porém, os sinos, né, os alarmes foram disparados, os sinos foram tocados depois da avalanche no Metropolitano. Eu sei que eu tô chegando muito tarde para falar rapidamente desse jogo, e nem vou falar muito, né? Mas a maneira como o Barcelona do Hansi Flick defende-se, ela pode mais uma vez ser o calcanhar do time nos grandes momentos da temporada, e especialmente na Liga dos Campeões, como na temporada passada, né? Depois de marcar 6 gols em semifinais de Champions, né? Contra a Inter de Milão, o Barcelona caiu porque sofreu 7. E essa defesa, essa linha alta, quando alguém consegue pegar de jeito o Barcelona, não é tão simples quanto parece. Porém, quem tem músculos e jogadores para tentar explorar o espaço deixado, o latifúndio deixado por essa linha alta do Barcelona, e jogadores com explosão física, como o muito bem armado Atlético de Madrid do Simeone nessa partida, pode realmente pegar o Barcelona de calça curta, cara. O time perde muito sem o Pedri, claro, sem a bola também, não só com a posse. Mas não pode ser tão vulnerável assim, e essa vulnerabilidade pode muito bem ser explorada já nas oitavas de final, seja contra, imagino que passem, PSG ou Newcastle. Mesmo contra o Newcastle, tá? Mesmo contra o Newcastle, essa vulnerabilidade pode ser explorada. A questão é muito raro alguém conseguir anular o Barcelona tão bem contra o Atlético, como o Atlético de Madrid anulou ofensivamente, né? O Barcelona teve um gol anulado por isso aqui e criou uma chance ou outra, bola na trave e tal, mas ainda assim, essa diferença que o Atlético de Madrid conseguiu impor é muito difícil que alguém consiga. E eu estava prontinho aqui para me debulhar de elogios, né? Derramar meus elogios ao Atlético de Madrid, falar da chegada do Lookman, da escalação corajosa, do esquema que deu muito certo do Simeone contra o Barcelona, do Julián voltando a marcar, do Griezmann celebrando, beijando o escudo na frente da torcida contra o clube que poderia muito bem ter encerrado a relação de idolatria dele com o Atlético de Madrid. Um primeiro tempo de manual, né, de um Simeone de Jürgen Klopp, né, uma versão Gegenpress, uma versão muito intensa e uma versão muito bonita de se ver jogar. Só que aí 3 dias depois, numa escalação, claro, muito mudada, o Atlético de Madrid me é atropelado por 3-0 contra o Rayo Vallecano sem praticamente criar nada, né? Assim, tá 15 pontos do Real Madrid, perigando ficar fora do G4 de La Liga, não sei se no fim das contas vai ser G5, mas está com 4 pontos, entre aspas, somente de vantagem para o Real Betis, que é o 5º colocado. O Oblak reclamando à la Dembélé que o time escolhe quando quer jogar, e o Simeone à la Luis Henrique dizendo que discorda do próprio jogador. Será que o Atlético de Madrid terá um alto nível de querência contra o Clube Bruges? Senão periga ficar fora da Liga dos Campeões. E na próxima fase, se passar do Clube Bruges, nas oitavas, contra Liverpool ou Tottenham? Bom, contra o Tottenham será um time que vai pro tudo ou nada. Eu não podia perder essa pedra que eu já fiz em minha defesa, ou, na verdade, em ataque contra um ataque lesa pátria, né, contra mim mesmo. Lá atrás, quando a gente comentava no Melhor Futebol do Mundo, a Juventus de Igor Tudor, o novo treinador do Tottenham até o fim da temporada, que tem a missão de entregar o mínimo do mínimo, tá? O mínimo do mínimo, uma cesta básica de futebol para o torcedor do Tottenham, que é a permanência na primeira divisão. Não é tão simples quanto parece, apesar de ser uma loucura falar isso. São 5 pontos de distância somente para o West Ham, que é o primeiro da zona de rebaixamento. E nas próximas rodadas, o Tottenham, todo desfacelado por lesões, recebe o Arsenal. Tá? Já no próximo fim de semana tem o North London Derby, é essa a estreia do Igor Tudor. Depois visita o bom Fulham. Depois recebe a bagunça perigosa do Crystal Palace. Depois visita o Liverpool em Anfield. E na 5ª rodada nesse recorte,
tem um duelo direto contra o rebaixamento contra o Nottingham Forest, de Vitor Pereira. O Forest, que, aliás, vai para o 4º treinador nessa temporada. O mesmo número de treinadores do Arsenal desde a chegada de Wenger, em 1996. Pois bem, no bingo de nomes possíveis, eu duvido que você imaginou que seria Igor Tudor, o nome escolhido pela diretoria do Chelsea como técnico tampão até o fim da temporada. E ser técnico tampão parece ser a vocação do ainda jovem treinador Igor Tudor. Tem 12 trabalhos. Em apenas 3, ele começou a temporada. Então ele realmente chega como bombeiro. Ele foi aquela latinha que você gela na noite anterior para começar o seu dia de carnaval muito bem acompanhado. Ele normalmente, frequentemente, é aquela latinha que o seu amigo, a sua amiga, te entrega já no meio para o fim do bloco, que você não consegue diferenciar o que é o que. Então, é o Celso Roth deles? Ou você pode inserir aqui a sua referência de técnico tampão que você tem na sua geração ou no seu estado, na sua realidade de futebol. Todo mundo tem alguma referência desse tipo de treinador, né? O Igor Tudor, ele tem trabalhos muito curtos, mas com algum impacto, né? Ele foi bem no Hellas Verona, ele foi bem no Olympique de Marseille, mesmo em meio a tempestades e trovoadas por lá. Ele teve um trabalho que acho que é julgado como razoável na Lazio e foi mal na Juventus, né? Ele foi mal na Juventus, no fim da temporada passada foi ok, na Copa do Mundo de Clubes não foi bem e começa essa temporada com maus resultados quando o caldo engrossou em nível de adversários. Ele joga majoritariamente em 55 dos 64 jogos que ele comandou desde 2022, em diferentes clubes. Ele jogou 55, tá? Jogos de 64, repito, num 3-4-2-1. Então o Tottenham jogará, provavelmente, como pouco jogou com o Thomas Frank, num esquema de 3 zagueiros com pressão alta. É esse o perfil dos trabalhos do Igor Tudor, uma intensidade muito grande sem a bola e mordendo lá em cima, tá? Marcação homem a homem. Vai ser um pouco Arne Slot, um pouco a linguagem comum da Premier League nessa temporada, tentando sufocar a saída de bola com a linha alta, marcação homem a homem no campo inteiro. E vamos ver se vai dar certo. Ele deve conseguir entregar alguma solidez sem sonhos, né? Ele vai ser, talvez, aquele pão na chapa na padaria pós-bloco, que você já nem sabe se está gostando daquele pão na chapa, mas ele te entrega o alimento que você precisa naquele momento de recuperação aguda, urgente. Eu acho que o Tudor vai conseguir entregar o mínimo do mínimo e salvar essa temporada terrível, mas que poderia ser historicamente trágica. Talvez ele reacenda algo em Kolo Muani, um jogador que com ele marcou em 11 jogos mais vezes do que em 18 partidas como versão Tottenham, né? Eu tenho minhas dúvidas se ele foi o último ato do Fábio Paratici antes de ir para Florença, né? Que trouxe pessoas da época dele como diretor esportivo da Juventus, né? Kulusevski, Bentancur e agora Igor Tudor. Eu não sei se é um cara que o Paratici ele gostaria de trazer antes de ir para Florença, e aí isso ficou na cabeça da diretoria do Tottenham. Só que assim, ele vai até o fim da temporada, né? E aí, em condições normais de temperatura e pressão, mesmo para os padrões do Tottenham dessa temporada, não cai. Fim de contrato, o Igor Tudor sai mais uma vez, sem conseguir conquistar ninguém, mas pelo menos entregando algo sólido. E abrem-se as portas para um reencontro cada vez mais possível entre Tottenham e Maurício Pochettino. Então dá para dizer que nas asas de um passarinho, ou nos beijos de um beija-flor, no tique-tique-tac do seu coração, renascerá.
essa relação entre Maurício Pochettino e Tottenham. E deixa eu finalizar aqui com um apanhado geral dessa rodada de Copa da Inglaterra, os 16 avos de final da FA Cup, começando pelo Chelsea, que goleou o Hull City fora de casa, quinto colocado na Championship, então pode ser um time que estará na próxima Premier League. 4-0 com o primeiro hat-trick da carreira do Pedro Neto, que se fosse Pedro Netinho estaria cantando Mila em algum bloco de carnaval. Hat-trick também de assistências de Liam Delap. Estevão voltou a marcar, segundo gol dele apenas desde novembro, na segunda titularidade seguida. E o Mamadou Sarr, que veio naquele rolo com um garoto que estava no Borussia Dortmund e foi para o Strasbourg. O Mamadou Sarr veio e estreou na zaga e jogou os 90 minutos de maneira sólida o suficiente, tá? 4-0 também foi o placar do Arsenal para cima do Wigan, que é o 22º colocado perigando na terceira divisão, perigando cair para a League 2. O Martinelli marcou mais uma vez, primeiro jogador do Arsenal a marcar pelo menos 10 gols em Copas na mesma temporada, desde Ian Wright, o simpático Ian Wright, que marcou 12 gols em Copas pelo Arsenal na temporada de 1995-96. Gabriel Jesus também foi titular e também fez gol. O Saka foi titular no meio-campo, como camisa 10, tá? O Eze foi titular do lado do Saka. Foi meio que com 2 camisas 10 ali, o time do Arsenal. O Eze mais pela esquerda, o Arsenal centro-direita, com Madueke como titular pela direita do ataque. Foram interessantes os testes que o Arteta fez e ele disse que essa experiência do Saka como 10, ela pode ser repetida nessa reta final de temporada. Vamos ver se pode dar certo contra times mais pujantes, né? Adversários mais difíceis do que o Wigan da terceira divisão. Eu não vejo muitas características do Saka para jogar no corredor central, mas o Arteta vê alguma coisa. O Eze, que deu 2 assistências, acordou do sono profundo que ele vinha sofrendo. O Norgard, com uma rara titularidade, a 8ª, se eu não me engano, dele nessa temporada. Bonita declaração dele pós-jogo, dizendo, perguntado se está incomodado com a pouca utilização, ele falou, cara, eu tô amando. O meu sonho é estar no Arsenal. Ele que era titularíssimo e capitão do Brentford, ele está feliz como um jogador de elenco, um jogador complementar para esse trabalho do Mikel Arteta, e foi muito bem. Não tão bem quanto o duelo de pênaltis no intervalo, se eu não me engano, dos mascotes, né? Dos 2 clubes. O dinossauro do Arsenal contra a torta do Wigan. E o dinossauro do Arsenal ganhou. A torta é o símbolo de Wigan. A torta, quando eu falo torta, não é torta doce na nossa cabeça, tá? Tipo uma torta alemã, que saudades inclusive. É uma torta meio um empadãozinho assim. Uma empada média, desse tamaninho assim. É a torta inglesa, que é muito boa, aliás, se for muito bem feita. Só que em Wigan, que é pertinho de Manchester, por isso eu sei, eles têm pie in a bap, ou seja, um sanduíche de torta. Pensa só você. Pão, torta, pão, empadão e pão. Eu não acho que combine, eu nunca testei, mas eu jamais recusaria. O Arsenal que volta a entrar em campo nesta quarta-feira já pela Premier League contra o Wolverhampton. O Manchester City enfrentou o Salford City, que é da 4ª divisão, e apresentou um jogo. Eu fui nesse jogo 2-0, num joguinho modorrento, vitória sem muitos riscos, numa boa atuação do Salford City, que na temporada passada foi atropelado por 8-0 pelo próprio Manchester City, então evoluiu bastante. Não tem muito o que falar desse jogo não, tá? O próprio Guardiola chamou esse jogo de entediante, então não tem muito o que falar. Só é estranho ver o Guerri entrando no segundo tempo e fazendo o segundo gol do Manchester City, sendo que ele foi eliminado da FA Cup na rodada passada, né? Na fase passada. Então, assim, eu acho que ele não poderia jogar. Não sei.
Se na Champions pode, por que não pode na FA Cup? Mas, sei lá, uma cena estranha. Ele foi eliminado pelo Macclesfield Town, que aliás joga na noite da segunda-feira contra o Brentford, para ver se continua sonhando. Mas achei estranho. De qualquer forma, o City passa adiante, assim como o Liverpool, que desses aqui é o único que teve um adversário de Premier League, 3-0 para cima do Brighton em Anfield. O corredor direito marcando os gols, né? O Curtis Jones de lateral, o Szoboszlai de meio campo e o Salah na ponta direita marcando de pênalti e aplaudido de pé quando substituído aos 77 minutos. Não é a melhor versão do Salah, tá longe disso, mas é uma versão que pelo menos colocou o galho para dentro, né? E não tá reclamando de ser substituído, não tem dado declarações explosivas, inclusive deu uma declaração que eu achei bonitinha. Depois do jogo, quando perguntado sobre as chances do Liverpool de conquistar, por exemplo, a FA Cup, ele falou, cara, depende do Szoboszlai, que na opinião do Salah, que eu não concordo, é o melhor jogador do mundo no momento, mas ele realmente é o melhor jogador do Liverpool. Eu acho interessante o Salah ser esse cara, ser um cara nesse quesito não muito egocêntrico, pelo menos nessa declaração, e entregou a César o que é de César, né? O Szoboszlai é de fato o melhor jogador do Liverpool e a temporada do Liverpool passa muito pelo Szoboszlai, principalmente se ele puder jogar no meio-campo e não na lateral direita. Bonito gol que ele marcou, numa bonita assistência do Salah, inclusive. O Kerkez muito bem do outro lado. A curiosidade do Szoboszlai, para mim pelo menos, é que o Haaland já disse ter no Szoboszlai um dos melhores amigos dele no futebol. Jogaram juntos em Salzburg. E o Vinícius Júnior agora deu uma declaração para o Ibai, numa entrevista muito boa, inclusive. Disse que conhece o Szoboszlai há muito tempo, não sei como. Seleção de base? Sei lá. E tem no Szoboszlai, deve ser um cara muito simpático, né? Se puder, a gente marca um cafezinho Melita em Liverpool, Szoboszlai, para eu te conhecer. Aí duas histórias finais da FA Cup que eu acho que vale a pena serem contadas. Tivemos a magia da Copa positiva, quer dizer, as duas são positivas em algum grau, né? Mas tivemos a zebra até aqui em Burnley, no estádio de Premier League, em Turf Moor, no estádio que deve voltar para a Championship no fim da temporada, a vitória do 13º colocado da terceira divisão, o Mansfield Town. Mansfield Town, melhor dizendo. Venceu por 2-1 de virada o Burnley e está de volta às oitavas da FA Cup pela primeira vez em 50 anos. Desde 1975, o Mansfield Town não joga as oitavas de final da FA Cup e agora conseguiu vencer o Burnley. A pressão volta em Scott Parker depois da linda vitória e improvável contra o Palace de virada na última rodada da Premier League. E por fim, cara, veja essas fotos do banho de lama. Eu não sei se lembra algum momento do seu carnaval, mas tivemos essas condições no gramado para Grimsby Town 0, Wolverhampton 1. A palavra grim em inglês significa algo meio sinistro, algo bem negativo, então ornou, né, esse gramado do estádio da 4ª divisão. Sim, esse nome não lhe é estranho porque foi aí onde o Manchester United de Ruben Amorim conseguiu a proeza de ser eliminado na outra Copa, na Copa da Liga, em agosto. O Wolverhampton conseguiu vencer, né, nessas condições que eu não sei como o jogo não foi adiado, mas pelo menos nos trouxe essas imagens maravilhosas. E eu sinto muita pena de André, que jogou 89 minutos, e de João Gomes, que jogou todo o jogo nessa vitória rara do futuro clube da 2ª divisão. Até o próximo vídeo e bom restante de carnaval. Aproveitai por mim também, tá? Beijo.